Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu venho aqui para nós conversarmos um pouquinho mais a respeito do tratamento da endocardite infecciosa. Soube que talvez tenha ficado alguma dúvida a respeito deste tratamento, então gravo esse vídeo com o intuito de ajudá-los, de tentar esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Eu não tenho qualquer conflito de interesse, vou falar aqui de alguns medicamentos, especificamente antibióticos, e esses são os meus contatos. Eu estou à disposição inteiramente de vocês, integralmente. Esse é o meu telefone pessoal, vocês podem me mandar mensagem do WhatsApp, e esse é o meu e-mail. Eu estou à disposição, como lhes falei, para, havendo alguma dúvida que esteja no meu alcance dirimir com vocês. Foram alguns artigos que foram colocados na, na apresentação da conferência, e esse artigo é o artigo que talvez tenha mais densidade de informações, apesar dele ser de 2023, é o último guideline, o artigo talvez mais completo que a gente tem. Por ser um artigo muito longo, obviamente a gente vai tentar estudar esse artigo em algumas partes, até para simplificar a compreensão de vocês e para que vocês possam focar nos aspectos mais prevalentes, mais importantes nesse momento da formação de vocês. Esse artigo deve ficar com vocês para consulta caso situações diferentes da que nós vamos abordar aqui possam ocorrer. Isso se refere também ao tratamento. Usamos também este outro artigo, que é um statement do American Heart Association, a respeito de pacientes que apresentam hemocultura negativa. Nós já vamos explicar a hemocultura positiva e a hemocultura negativa para tentar deixar bem claro esse aspecto do tratamento da endocardite. Bom, as primeiras considerações a respeito desse tema estão colocadas nessa lâmina aqui. Sempre que eu vou fazer um regime de tratamento antibiótico, é muito melhor que eu consiga identificar o agente biológico, porque eu consigo saber a bactéria ou outro agente que não for bactéria. As bactérias são as que mais frequentemente causam endocardite, e consigo ter uma ideia do seu antibiograma, daqueles antibióticos que são mais adequados para aquele perfil de bactéria que eu estou vendo. Como é que eu identifico o agente biológico, né? Eu identifico através da hemocultura. É um exame de sangue no qual nós colocamos o sangue retirado do paciente numa placa específica, que é uma placa com meio que permite a proliferação da bactéria encontrada no sangue. E é isso que vai nos mostrar qual que é o agente biológico. No entanto, na endocardite infecciosa, nós podemos ter agentes biológicos que vão crescer. Então, normalmente nós vamos ter uma hemocultura positiva, mas podemos ter agentes biológicos que têm um crescimento muito lento ou que não vão crescer no meio de cultura habitual. Daí a gente pode ter hemoculturas negativas, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso e como é que nós fazemos o tratamento destas condições. Quando nós vamos fazer o tratamento, nós devemos usar antibióticos que tenham um papel bactericida, ou seja, que erradiquem a bactéria. Por isso que o esquema antibiótico deve ser apropriado. Nós temos antibióticos que são bactericidas, que erradicam, que matam a bactéria, e temos antibióticos que são bacteriostáticos. Esses antibióticos, eles inibem a replicação, então eles inibem o crescimento da bactéria. Na endocardite, nós preferimos os regimes bactericidas, os antibióticos que possam erradicar aquela flora microbiana que está causando a doença.
Portanto, o regime antimicrobiano vai depender fundamentalmente da bactéria identificada. E aí eu também tenho uma diferença. Aquelas pessoas que têm uma válvula nativa, o tempo do tratamento é, em média, 4 semanas. Para aquelas pessoas que têm uma prótese, qualquer material de substituição do tecido normal, o tratamento é de 6 semanas. Nesta linha do meio, em negrito, nós temos os agentes microbianos que mais frequentemente causam endocardite. A endocardite pode ser causada por muitos agentes microbiológicos, muitos. Mas os mais frequentes, os que causam a maioria dos casos, são esses colocados aqui, do grupo dos estafilococos, em especial Staphylococcus aureus, e do grupo do do Streptococcus, principalmente o víridas, mas a gente pode ter o galácticos, pode ter outros. Então, Staphylococcus e Streptococcus. São só esses? Não. Nós podemos ter vários outros agentes. Aqui alguns deles, cito o pneumococo, o enterococo, bacilos gram-negativos, fungos, difterioides. Então podemos ter vários outros agentes que causam a endocardite, mas eles causam com menos frequência. Então, nós vamos abordar o tratamento especificamente para este grupo de bactérias que aqui está. Como que nós tratamos essas bactérias que podem causar endocardite, mas não causam com tanta frequência? Neste documento, neste guideline, nós temos lâminas do tratamento dos diversos agentes microbiológicos que podem causar endocardite. São antibióticos diferentes, são vários regimes com doses diferentes. É um assunto complexo e muito denso, que para este momento não é relevante para nós. Para nós é relevante sabermos o mais comum. Puxa, podemos nos defrontar com pacientes com endocardite com bactérias que não são as mais comuns? Sim. Quando isso acontecer, nós vamos consultar o documento, por isso devemos tê-lo conosco, e aí sim nos aprofundarmos, nos apropriarmos dos regimes antimicrobianos adequados e das doses adequadas para aquela bactéria que nós estamos tratando, ok? Bom, o melhor cenário é a da hemocultura positiva. Esse é o melhor cenário, sem dúvida nenhuma. Quando a hemocultura é negativa, a gente não sabe qual é o agente. Nós vamos ver quais são as bactérias que podem fazer isso. Já vamos discutir um pouquinho mais. E aí a gente tem que fazer o tratamento empírico. Esse tratamento empírico deve necessariamente cobrir as bactérias mais comuns, porque às vezes a gente colheu a hemocultura, é uma bactéria comum, mas não cresceu. Ou às vezes não, é uma bactéria diferente, que não cresce naquele meio de cultura, ou que tem um crescimento muito lento. Então eu devo, no tratamento empírico, procurar cobrir as bactérias mais comuns. Quais são os grupos de agentes microbiológicos que podem cursar com hemocultura negativa? O primeiro deles é este grupo aqui, RASEC. Essa sigla diz respeito a cada uma dessas 5 bactérias colocadas aqui: o Haemophilus, o Aggregatibacter, o Cardiobacterium, a Eichinella e a Klebsiella, formando a sigla RASEC. São bacilos gram-negativos de crescimento lento, normalmente encontrados na cavidade oral e orofaringe, e eles são pouco virulentos. Mas mesmo sendo pouco virulentos, eles podem ocasionar a endocardite. Então este é um grupo. Puxa, mas se a hemocultura é negativa, como é que eu vou saber qual é o agente? Bom, aí nós temos outros métodos de diagnóstico que não são apenas o resultado da
hemocultura. Então, nós podemos fazer isso com essa espectrometria de massa por ionização, por desorção a laser, que é o MALDI-TOF, ou por reação em cadeia de polimerase. Conforme a bactéria, podemos ter também alguns agentes sorológicos que podem ocasionar podem nos permitir identificar qual é o agente que está causando a endocardite. Por favor, olhem com calma o material, procurem ver o material que está também na conferência para tentar entender isso, e eu, como disse, estou à disposição para esclarecer se não ficou claro o que está sendo dito aqui. Então, mais uma vez, para a hemocultura negativa, significa que naquele meio de cultura não cresceu, né? Ou é uma bactéria que cresce lento, ou ela não vai crescer ali. Eu preciso ter uma forma diferente de diagnosticar. Posso diagnosticar por serologias específicas, por culturas específicas, às vezes a cultura de tecido, ou por esses dois métodos, que é o MALDI-TOF e a reação em cadeia de polimerase, que a sigla em inglês é PCR. Aqui são algumas bactérias que podem cursar com hemocultura negativa. Vejam, por exemplo, que tanto a Brucella, a Coxiella, a Bartonella, a gente pode ter sorologias específicas, ou hemoculturas específicas, ou culturas de tecido. Fungos, eu posso ter sequenciamento de material baseado em RNA de tecidos. Hemoculturas próprias para fungos não são as hemoculturas, não são os meios de culturas habituais para bactérias. Então, quando é negativo, eu vou precisar pensar nisso, usar outros métodos de diagnóstico e, neste caso, tentar fazer o tratamento empírico, começar com antibiótico, porque até eu conseguir essa sorologia, até conseguir essa cultura, o tempo passa e a gente tem que ter celeridade no tratamento para tentar a recuperação do nosso paciente. Às vezes eu não tenho tempo de esperar estes resultados, por isso eu começo a tratar mais rapidamente. Esse é o esquema desse guideline. Vejam só, a cultura é negativa. Se ela é negativa, eu vou tentar ver, puxa, é o grupo RASEC, vou ver o MALDI-TOF. Bom, então eu vou fazer um antibiótico e eventualmente ver se para alguma daquelas bactérias tem algum meio de cultura específico, né? Se não for, puxa, não, o MALDI-TOF deu negativo, talvez eu tenha que vir para cá, eu tenho que fazer sorologias específicas ou identificar a bactéria em tecidos ou em meios de culturas específicos. Então, o que esse quadro quer dizer é fundamentalmente isso. A hemocultura negativa, veja aqui, aquelas mesmas bactérias que eu comentei com vocês, a Coxiella, a Bartonella, a Brucella, né? Então, eu vou ter sorologias específicas ou, eventualmente, um sequenciamento de PCR, reação de cadeia de polimerase específico, ok? Não se preocupem com esse quadro. Esse quadro foi para mostrar para vocês que a gente tem uma hemocultura negativa, eu tenho que buscar daí outras formas de fazer. Puxa, Miguel, mas se eu não tenho isso disponível, eu vou fazer o tratamento empírico, vou verificar se tem. Hoje a gente tem scores para infecção por fungos. Vou ver se é uma infecção fúngica. Vou olhar, vou fazer uma revisão, vou pegar o documento, vou me relembrar de todos esses agentes aqui do grupo RASEC, vou tentar ver quais são os antibióticos mais adequados, os agentes antimicrorganismos mais adequados, e talvez eu tenha que cobrir empiricamente o meu paciente, mesmo sem ter o nome do agente microbiológico, ok? Muito bem. Mas, até eu chegar lá, eu tenho que começar a tratar, como a gente falou, a hemocultura veio-negativa. O que eu vou cobrir? Eu vou cobrir as bactérias mais comuns. Então, eu vou pedir que vocês olhem este regime do lado de cá. Isso é retirado desse statement do American Heart Association. Esse statement é deste ano.
No lado de cá eu tenho uma proposta americana e aqui eu tenho uma proposta europeia. A minha sugestão, e aí é uma opinião pessoal minha, é que a gente deva seguir a proposta americana. Para aquele paciente que tem uma válvula nativa, nós vamos fazer uma associação de dois antibióticos, a vancomicina mais a ceftriaxona. A vancomicina cobre bem Staphylo aureus e a ceftriaxona cobre bem Streptococcus. Então veja, a gente está fazendo um tratamento empírico cobrindo os dois principais grupos de bactérias que causam endocardite. Faz sentido para vocês? Então, veja, é isso que a gente vai fazer. Bom, Miguel, esse paciente tem uma prótese. Daí, além de ter um tratamento mais prolongado, lembrem que para a válvula nativa são 4 semanas, para a prótese 6, eu vou fazer um esquema com 4 antibióticos inicialmente. Vancomicina, mais rifampicina, mais gentamicina, mais cefepime. Ok? Não enfatizei isso na conferência porque eu acho que é complexo, são vários antibióticos, mas eu pediria muito que vocês procurem lembrar do esquema empírico para válvula nativa. E lembrar da vancomicina e da ceftriaxona. Ok? Aqui, no esquema europeu, a gente pode usar ampicilina com ceftriaxona ou este remédio aqui, flucloxacilina, que a gente não tem no Brasil, mais gentamicina. Esse é o esquema europeu. Por conta disso, por não termos esse antibiótico e ser um esquema que pode ser ou um ou outro, que eu acho, pessoalmente, mais simples de nós memorizarmos, são antibióticos que a gente tem disponível em hospitais que atendem SUS, em hospitais que atendem convênio, nós ficarmos com esse esquema da vancomicina com a ceftriaxona. Bom, eu tenho uma hemocultura que é positiva e deu Streptococcus. A gente tem 3 antibióticos possíveis, aqui eu coloquei 2. Um outro antibiótico possível que não está aqui é a amoxicilina, que nos Estados Unidos e na Europa existe na forma endovenosa, aqui a gente não tem. Então aqui para Streptococcus ou é a penicilina G, 12 a 18 milhões de unidades ao dia endovenosa, 4 a 6 doses ou continuadamente, gota a gota, ou ceftriaxona 2 gramas uma vez ao dia. Lembrando mais uma vez, prótese 6 semanas, válvula nativa 4 semanas. Para o esquema de Staphylococcus, nós vamos ter a vancomicina, 30 a 60 miligramas por quilo por dia endovenoso, em 2 a 3 doses diárias, principalmente para o Staphylococcus, que é resistente à meticilina. Mas eu tenho umas cepas de Staphylococcus que são sensíveis à meticilina, e daí uma alternativa é a cefazolina, 6 gramas ao dia, dividido em 3 dosagens. Ok? O tempo de duração é igual. 4 semanas em média para a válvula nativa e 6 semanas em média para a prótese. E o tratamento cirúrgico, ele fica reservado para 3 grupos de situações principais. Insuficiência cardíaca, que é uma complicação frequente. Quando eu vejo que a infecção não está controlada, o paciente está, apesar do antibiótico, ainda evoluindo com sinais de inflamação sistêmica, com piora da função cardíaca, a hemocultura continua positiva, ou para aqueles pacientes que têm alto risco de embolia ou embolia estabelecida. Lembrem que a vegetação pode se desprender. Queridos, então, o objetivo foi tentar esclarecer. Por favor, eu fico à disposição se de alguma maneira ainda restar alguma dúvida.
vocês têm os números ali, contato pessoal. Se for necessário, posso gravar outros vídeos, né, para que vocês possam ter isso. Fico inteiramente à disposição. Espero que vocês consigam compreender esse assunto. Procurei simplificar, então estabeleci o tratamento de 2 bactérias apenas, né, que eu acho que são as bactérias que a gente deve pensar primeiro, porque são as que mais causam. Procurei explicar a hemocultura negativa porque ela pode ocorrer. Eu sei que isso talvez complique um pouco, mas lamentavelmente, para que vocês possam entender a hemocultura positiva e negativa, se não ficou claro, por favor, mais uma vez me avisem, né? Então, o que a gente vai tentar lembrar é vancomicina e ceftriaxona tratamento empírico para a válvula nativa, Streptococcus, penicilina G ou ceftriaxona, Staphylococcus, vancomicina, resistente à meticilina, se for uma cepa sensível à meticilina, cefazolina. Esse é o esquema que eu peço que vocês guardem. A prova está tranquila, ela não vai fugir disso que eu estou colocando aqui para vocês, não tem nenhuma pegadinha, nenhuma questão complicada, mas mais uma vez fica à disposição se por acaso puder contribuir de alguma forma. Muito obrigado pela atenção de vocês e me perdoem o incômodo aí no final de semana. Um abraço a todos.